Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero esta noite trazer uma rápida reflexão da Santa Palavra de Deus, para daqui a pouquinho nós estarmos cercando a mesa do Senhor. E este culto, esta noite, é um culto histórico, não é? Porque se trata do culto de Santa Ceia na semana das comemorações dos 95 anos desta igreja, e nós louvamos a Deus pela existência da igreja aqui nessa cidade. A primeira vez que eu estive aqui nessa cidade, acredito que foi em 1971. Estou velho, não estou, irmãos? A irmã balançou a cabeça ali e fez assim, que eu estou velho mesmo. Eu já sou do PROAT, viu, irmãos? Não parece não, mas eu já sou do PROAT, né? Esse próximo mês eu já completo meus 61 já. Com muita alegria. Então, naquele ano, nós viemos aqui, me parece que o pastor era o pastor José da Serra, não sei. E eu vim como componente do conjunto musical da congregação em Alto dos Coqueiros. Eu tinha 9 anos e meu irmão Josias já tocava, o irmão José, o diácono ali, que está lá na porta, aquele irmão ali, o pai dele, irmão Pedro Francisco, era muito amigo do meu pai também. E conheço o irmão José, ele de muito criança ainda, na casa do Senhor, lá em Alto dos Coqueiros. Então, viemos naquele dia aqui, tinha bem pouquinho crentes. E com o ônibus que veio lá de Recife, o pastor promoveu um culto numa praça aqui, que eu não lembro mais, que aqui está tudo mudado daquele tempo para cá, não é? E, naquela época, o líder de uma igreja que tinha aqui, ele não gostou porque a igreja iria fazer aquele culto na praça, e ele passou muito brabo, dizendo que a igreja estava reunida para enganar o povo. Se todo engano foi esse? Não é? E eu lembro-me que tinha um cidadão aqui, que ele tinha uma radiodifusora nos postes aqui, e ele tinha um defeito físico no braço. Jacó. Zé Cotó. Certo. Certo. José Barbosa da Silva. E eu lembro-me que ele gravou o culto todinho, e depois, a fazer raiva ao líder religioso, ele botou na difusora. E nós ficamos aqui apenas à tarde, e à noite o culto foi no templo, muito pequenininho na época, e eu nunca esqueci disso, né? Nunca esqueci dessa cena, e já vim outras vezes aqui, já realizar batismo em água, já estive aqui também, enviado pelo nosso pastor para outros trabalhos de apresentação de obreiros, mas hoje, neste dia em que a igreja está nesse culto de ceia, da semana comemorativa dos 95 anos, eu me lembrei de trazer esta palavra, porque aqui nós temos uma igreja muito jovem, e nós estamos vivendo um tempo que muita gente acha que qualquer igreja começa com divisão. Mas eu estou aqui para dizer que essa igreja aqui, em Glória do Goitá, custou lágrimas, custou sacrifício. Como vocês todos sabem, que a história da fundação dessa igreja foi através da direção do Espírito Santo dada ao missionário Joel Carlson, que vinha de Recife até Vitória, e de Vitória vinha a cavalo para cá para evangelizar. Então essa igreja, ela não foi fundada por ninguém rebelde. Ela foi fundada por Jesus Cristo através de um homem que Deus trouxe de outra nação para semear a semente.
E hoje, olha aqui como está. Ó. Isso é só uma parte. Não cabe todo mundo. Então, nós temos que ter em mente, principalmente nossos irmãos, adolescentes e jovens, não se iludam com pessoas que aparecem alugando um salãozinho, botando as cadeiras, uma mesinha e dizendo, venha para cá. Não, você já tem aonde congregar. Jesus lhe salvou aqui, lhe batizou com o Espírito Santo aqui, curou enfermidade aqui, lhe concedeu dons espirituais aqui. Você está firme nos caminhos dele aqui, e é daqui que ele vai nos arrebatar para morarmos com ele nos céus. Então, da minha parte, particularmente, eu quero deixar a minha gratidão a Deus e os parabéns para a igreja aqui em Glória do Goitá. Amém, meus amados? Amém. Convém lembrar que naquele dia que viemos, em 1971, o meu pai, pastor João Fernandes, ele veio também, viu, pastor? Ele estava aqui, que ele era muito amigo do pastor, né? Daqui. Então, foi um dia maravilhoso e Jesus abençoou muito aquele trabalho. Quero, desde já também, de público, agradecer ao meu pastor presidente pela confiança de poder estar aqui nesse dia histórico, onde vamos, daqui a pouquinho, participarmos da mesa do Senhor. Esta é uma noite memorável, onde devemos voltar a nossa mente para a manjedoura, ali em Belém, onde Jesus nasceu, mas também voltar a nossa mente ao Calvário, aonde ele foi crucificado, ao lado de dois lados malfeitores, um à esquerda e outro à direita. Mas também é uma noite onde devemos celebrá-lo, porque ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você está sentindo a presença dele aqui esta noite? Não é? E isso é o que nos traz até aqui. Aqui nós não temos a figura dele em um quadro pintado, nem tampouco temos a figura dele de gesso ou de madeira deitado sobre um caixão. Não precisa. A presença dele está bem viva aqui. Eu assisti um pouquinho a mensagem de ontem. Foi sobre presença, sim ou não? Sim. Quem estava aqui? Antes de ir para a mini vigília, eu ainda botei um pouquinho e assisti um pouquinho aquela mensagem poderosa dada por Deus ao pastor André Alencar, sobre a presença. A presença faz a diferença. E é o que está fazendo a diferença nesta noite aqui, a presença dele. Gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 16. Versículos 13 em diante é um momento muito propício para falarmos um pouco, muito rápido, sobre este assunto, porque não quero tomar o tempo da celebração da ceia. Versículo 13, e nós vamos ler até o versículo 16. Eu vou ler um versículo e a igreja lerá o outro. Amém, amados? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Esse texto é conhecido como a Confissão de Pedro. E nos traz o relato de uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos a respeito de como o povo estava vendo a sua pessoa naquela região. Jesus pergunta
para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E todos nós sabemos de que Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos de idade e morreu muito jovem, morreu com cerca de 33 anos. Teve apenas 3 anos de ministério, mas o ministério de Jesus foi um ministério profícuo, foi um ministério produtivo. Foram 3 anos de tantas maravilhas que, se fosse para registrar na Bíblia Sagrada tudo o que Jesus fez, não haveria livro que coubesse. Porque aqui nós temos apenas nos evangelhos, principalmente de Mateus a João, nós temos apenas alguns dos milagres que ficaram registrados para chegar ao nosso conhecimento. Mas Jesus fez muito mais coisas do que está aqui escrito. E a sua missão na terra foi para morrer por nós, sofrer e morrer pelos nossos pecados e vir edificar a sua igreja, que na presciência divina Deus já tinha o projeto de igreja. Na presciência divina, a igreja em Glória do Goitá já havia o projeto de Deus para este tempo. Deus sabia que um dia a cidade de Glória iria ouvir pela primeira vez alguém falar de que Jesus sofreu, morreu, ressuscitou, salva, cura, batiza, renova, prepara e leva o homem para o céu. Essa mensagem chegou pela primeira vez nessa cidade e já está com 95 anos. Acredito que, a princípio, muita gente poderia dizer: não vai para frente, isso não funciona, este povo não cresce, essa religião não tem vez aqui. Mas quem disse, foi-se embora, a igreja permanece, porque a igreja tem um dono, e o dono dela é Jesus Cristo, que fez esta pergunta aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Claro que essa pergunta não foi uma pergunta assim capciosa. Jesus realmente queria ouvir da boca dos discípulos qual o testemunho que o povo que andava para ver os seus milagres, pessoas que se beneficiavam dos milagres que ele operava, dos pães que ele multiplicava, não é? Das maravilhas que ele fazia. Jesus queria saber realmente o que estava acontecendo. E após Jesus fazer esta pergunta, então o apóstolo São Pedro, ele toma a frente dos discípulos, porque Pedro era sempre aquele que falava primeiro, né? Pedro sempre tomava a frente e dava a resposta. Mas nesta resposta que Pedro deu aqui, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus prontamente, quando escuta isso, disse: Simão Barjonas, tu não falaste pela carne. Esta revelação veio direto do trono do Pai. Você não falou da sua mente. Você não falou palavras aleatórias. Mas você falou agora pela ordem divina. Sim, o Filho do Homem é Cristo Jesus. Então, ali, Jesus dá uma definição da fundação da igreja. Como seria? A igreja haveria de nascer, mas ela não nasceria uma igreja fraca. Ela não nasceria uma igreja que, apesar de o futuro mostrar que seria perseguida, seria dizimada. Não, se você ler a história dos primeiros séculos, os primeiros crentes, nós vamos ver que eles sofreram bastante. Mas quando matavam 10, surgia 30. Quando matava 30, surgia 50. Quando matava 50, surgia 100. Quanto mais sangue derramava, mais era semente que ia brotando. Porque a igreja, ela é imparável. Não há quem possa parar a marcha dessa igreja. Jesus foi quem fundou ela, quando morreu de braços abertos na cruz. Aleluia! Convidando a todos os homens
para se arrependerem e fazerem parte da igreja. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, Jesus estava falando dele, essa pedra, edificarei a minha, e as portas do inferno. Ou seja, enquanto a igreja estiver na terra, o diabo ele tem força para tudo no mundo, lá fora, mas aqui não. Ele não ultrapassa as portas de proteção. Não é, pastor? Há um muro de proteção, irmão, em volta da igreja. E não é um muro de cimento, não é de tijolo, não é um muro de cimento de pré-moldado. Não. O muro que protege a igreja é os anjos do Senhor que está em redor dela, protegendo. A igreja está protegida. E Jesus, ele sempre protegerá a igreja, porque a igreja é a menina dos seus olhos. Às vezes há pessoas que dizem tanta coisa com a igreja. Não diga não. Se você quiser dizer alguma coisa, diga com um irmão, diga com uma pessoa que faz parte da igreja, mas na igreja em si, a noiva do Cordeiro, não toque nela. A igreja, ela é intocável. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Há pessoas que abrem a boca e dizem um bocado de bobagem, né, irmão? Falando mal da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, querido, fecha a boca. A igreja é a vinha do Senhor. E ela sempre será alvo de ataques por parte do maior inimigo dela, que é Satanás. Porém, o Senhor Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele diz: você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Essa aqui é na versão NVI. Então, sabemos de que a igreja, como vinha do Senhor, ela é cuidada, ela é protegida, ela é podada. Quando nós lemos, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, a partir do versículo 1, Jesus ali, ele fala sobre uma vinha. Glória a Deus. E ele, quando faz este relato, ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A tradução que diz: e meu pai é o agricultor. Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O 4, como é que diz? Estai em mim. Sim. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós estamos ligados a Jesus. Nós estamos ligados a Ele. No verso de número 5, o versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, se não fosse Jesus à frente dessa igreja, irmão, ela não existia mais. Eu alcancei, o meu pai foi obreiro da época ainda do pastor José Amaro da Silva. Meu pai começou a cooperar na obra do Senhor em 1963, mais ou menos. Ele começou como porteiro
depois foi auxiliar de trabalho, depois foi diácono, presbítero, evangelista e foi pastor. Vai completar 9 meses que Jesus chamou para o descanso eterno, mas eu alcancei um tempo em que a igreja, nós nos reuníamos em templos, mas a perseguição era grande. Houve um líder religioso lá naquela região do Pajeú, aonde o meu pai cooperou com o pastor José Amaro e também com o pastor José Leôncio. Havia um líder religioso ali, que ele dizia que naquela cidade, uma das cidades que fazia parte lá do campo, ele antes de morrer, ele deixou um documento assinado, e não só com a assinatura dele, mas de várias pessoas da cidade, que naquele lugar não se vendia, não se alugava e nem era para doar nenhum terreno, nem casa, e ele chamava a igreja de chiqueiro de bode. Ele dizia, esses bodes aqui não vão ter nunca curral. Ele dizia mesmo assim. E eu lembro que quando o pastor José Leôncio autorizou meu pai a comprar uma casa naquela cidade, e quando foi passar a escritura, havia esse documento no cartório. E então, aquele cidadão, aquela cidadã do cartório disse, olha, o senhor precisa conversar com o bispo Altragésilo de Mesquita, que era o bispo da regional e morava em Afogados da Ingazeira. E com o pastor Amaro Mariano, ele foi lá e o bispo desmanchou aquilo que tinha feito, porque ele dizia, aquele cidadão dizia que ali a igreja não teria vez naquela cidade. Mas se você chegar lá hoje na cidade de Itapetim, a cidade de Itapetim tem um templo quase desse tamanho, cheio de crente. E quem dizia que a igreja não ia ter vez ali, foi-se embora já, desapareceu e a igreja está lá. Todos os perseguidores da igreja, irmão, foram embora, a igreja está aqui. Geração vai, geração vem e a igreja permanece. Os fundadores dessa igreja em glória não existem mais, não é, pastor? Mas estão aqui. O resultado da semente que foi plantada, das pedradas que levaram, da perseguição. Eu participei muito de cultos, minha esposa também, lá no sertão, culto de oração. Quando a igreja começava a glorificar, só escutava as pedras em cima da telha, quebrando telha, na porta. A gente passava na rua, gente berrando atrás da gente, chamando a gente de bode, disso e daquilo, nova seita, mas isso não fez ninguém parar. Pelo contrário, quanto mais perseguia, mais a fé aumentava. Quanto mais nos chamava de nova seita, mais a verdade era pregada. Glória ao nome de Jesus. Houve lugares aqui no estado de Pernambuco que um cidadão da barba grande, pequenininho, vocês lembram quem é? Ele pagava os meninos para jogar pedra nos pastores, nas igrejas, chegavam nas vilas e nas cidades e proibia os comerciantes de vender alimento até para os pastores, mas isso não impediu de a nossa igreja hoje estar em todos os municípios de Pernambuco. A igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco está em todo o estado. Onde você chega, tem uma Assembleia de Deus. Aleluia! Quem é que para essa carruagem? Quem está na frente dela é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, que derramou o seu sangue para nos remir e está aqui nesta noite conosco. Se você sente a sua presença, adore a Ele nesta noite. Em primeiro lugar, a igreja é a vinha do Senhor. Digam comigo, a igreja é a vinha do Senhor. E quem cuida da vinha, irmãos, tem que ter muito cuidado. É ou não é? Tem a podação, tem a fofagem da raiz, tem que ver como está o tronco.
a ramagem, como é que está, até onde vai. É por isso que a igreja, ela tem o adubo da palavra, ela tem a irrigação da oração. A igreja é irrigada com oração, porque a palavra, ela dá sustentáculo. Os hinos são uma bênção, é maravilhoso, nos conforta. Um hino que ouvimos, muitas vezes, Deus fala conosco e a gente chora porque ouviu aquele hino. É assim ou não é? Mas o que sustenta mesmo o crente é a palavra. É a palavra que nos sustenta. Já foi dito por alguém que, tomando o exemplo da multiplicação dos pães, aquela pessoa dizia que o pão representa a palavra e o peixe representa o louvor. Tem que ter os dois. E tem que ter a oração. E tem um detalhe. O orvalho da noite, ele cai sobre a vinha. E é o Espírito Santo quem rega a terra. Às vezes você chega no culto, vem no caminho dizendo: Jesus, eu vou hoje porque eu tenho que ir. Como eu vou chegar lá? E você vem contando uma história a Jesus dentro do coração. Não conta a esposa, não conta o esposo, não conta o pai, não conta a mãe. E vem dizendo: hoje eu não sei como eu vou chegar naquela igreja. Eu acho que eu vou chegar e ficar do lado de fora. Não vou nem entrar. Mas o Espírito Santo, que ele ficou como cuidador da igreja, ele vem ouvindo as palavras que tu não pronuncia. Como? Ele vai lá dentro. E quando você vai entrando por ali, ou por aqui, ou por ali, o Espírito Santo, ele vai e toca na vida do obreiro. E diz a ele: você hoje vai trazer esta palavra, porque eu preciso colocar um soro fortificante na vida de alguém aqui. Eu preciso que alguém tome aqui hoje um Abesotacil para reanimar-se. Tem alguém aqui precisando de uma dosagem da vitamina D do céu para renovar as forças. Chega a 0, 0, 0, 0, mas como disse o escritor anônimo da carta aos Hebreus, a Bíblia diz que o Senhor renova as forças de quem não tem. Irmãos, somar de uma unidade pelo menos é uma coisa, mas somar do zero? Aí, na matemática de Deus, ele nem soma, ele multiplica. Do zero. Ele diz: multiplica as forças de quem não tem nenhum. Está zero, você chega a zero, dizendo: hoje eu desisto. Hoje não prosseguirei. Hoje eu não vou mais. Hoje eu vou falar com meu líder. Hoje vou falar com a esposa do pastor. Mas quando chega aqui, quando chega na casa, o Espírito Santo vai animando. Quem conheceu aqui o abanador de palha, de coqueiro? Quem conheceu? Olha, muita gente. Mas tem ainda os meninos que não conhecem. No fogo de lenha, a nossa mãe usava o abanador. Era ou não era, irmãs? Fazia o fogo e depois ficava, olha. Começava, botava o carvão e daqui a pouco começava a estralar. Daqui a pouco nascia a labareda. E quando nascia a labareda, a lenha começava a queimar. E quando a lenha ia queimando, ela ia pegando o carvão e ia também queimando o carvão. E à medida que você ia abanando, daqui a pouco o carvão estava ficando vermelho. Aí ia, completava, e até que colocava a panela ali em cima. Na vida espiritual, às vezes nós chegamos na igreja assim, desta maneira, mas o Espírito Santo tem um abanador da palavra, o abanador do Espírito Santo, o abanador que tira as cinzas, que tira aquilo que não agrada a ele, e ele vai
abanando, abanando, abanando. O crente que chegou triste começa a dar glória. Aquele que chegou chorando vai sendo consolado. Aquele que chegou triste, Jeová vai alegrando. O que chegou sem força, vai obtendo força. E daqui a pouco a labareda está pegando. Ele cuida da vinha. Eita, a hora foi embora. Já vou parar. Primeiro lugar, a igreja é o quê? Não decoraram. Em primeiro lugar, a igreja é o quê? A vinha, digam comigo, a vinha do Senhor. Eu vou perguntar de novo depois, viu? Em segundo lugar, a igreja é uma edificação espiritual. Digam comigo, a igreja é uma edificação espiritual. Observe que o texto diz, Jesus diz, edificarei a minha. Nós pastores, com todo o respeito, né, do pastor presidente até a minha pessoa, que sou um dos menores. Mas nós não somos dono de igreja. Tem pessoas que acham que nós somos dono da igreja. Aí quer fazer o que quer. E quando o pastor vai falar, ainda fica com raiva. Fique não. Fique não. Nós somos os enfermeiros de Jeová. A gente está aqui para tratar as feridas. Agora, claro, tem ferida que para tratar tem que lavar com iodo. E quando o iodo bate, eita Jesus. Quem lembra do mertiolate aqui? A gente corria as léguas, né? Era quando via a nossa mãe com aquele negocinho do mertiolate. Já começava a gritar sem ela nem tocar. Aí hoje não, ó. Esse grupo aí, ó, de jovenzinho, o mertiolate hoje não arde mais não. Só falta vir agora como picolé. Nem arde. Mas olhe, a palavra de Deus, ela vem também como mertiolate. Ela vem curando as feridas. Ela vem arrancando aquilo que não agrada a Deus. Porque a igreja, ela não pode jamais continuar sem ter o requisito da edificação. Jesus, edificarei a minha igreja, ele diz. E quando ele diz que edificarei, refere-se a um edifício em construção, em andamento até hoje. A igreja está sendo edificada. No processo da santificação, isso aqui é a aula do discipulado. Cada um de nós aprendemos de que no processo da santificação existe a santificação inicial ou instantânea, que é no momento que o homem ou a mulher diz, eu quero aceitar Jesus, de coração. Então ele é santificado. O segundo processo é o processo da santificação progressiva. É o momento que a igreja está vivendo. Isso é, eu vivo uma vida de santidade hoje, amanhã devo ser mais santo do que hoje, depois de amanhã devo ser mais santo do que hoje e ontem, e assim vai prosseguindo. É o que Salomão disse em Provérbios. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso quer dizer que eu não posso, como igreja, eu não posso ir em declive, eu tenho que ir no aclive. Eu não posso ir de ladeira abaixo. Eu tenho que subir, o meu alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Qualquer reunião, qualquer ajuntamento de pessoas que não tem o crivo da palavra e da edificação de Cristo, não é igreja. Pode ser tudo, menos igreja. A verdadeira igreja, ela não se separa disso aqui, da palavra. Porque é através da palavra que a igreja é edificada. Então Jesus disse que edificarei a minha igreja. E é muito interessante de que quando Jesus fala aqui, ele promete edificar a sua igreja, não sobre qualquer indivíduo, além de si mesmo, mas sobre a verdade da confissão de Pedro,
e dos outros discípulos de Jesus, que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele quer dizer, a igreja é edificada em mim. E toda igreja edificada em Jesus é irremovível. Ninguém desmancha ela. Ninguém desmancha. O missionário Joel, coitado, sofreu muito em Recife, irmão. A irmã Sidney Carlson, eu cheguei a conhecê-la. O pastor Joel não conheci. Mas a irmã Sidney Carlson eu conheci, até porque ela faleceu, me parece que em 1979. Porque na inauguração do Templo Central, em outubro de 77, ela estava. Ela estava lá. E ela morava próximo do bairro onde morávamos lá em Recife. E a minha mãe andava muito lá na casa dela, da irmã Sidney Carlson. E ela contava muitas histórias do tempo que eles chegaram, não falavam direito português. Quando começava a pregar, apareciam os meninos com a lata de leite batendo para fazer barulho para o povo não entender. E houve um momento que a própria irmã Sidney Carlson ficou preocupada. Senhor, tu nos mandasse para cá. E está tão difícil aqui. E Deus disse a ela, Sidney, haverá um dia que tu vais chegar na minha casa e não vais conseguir entrar de tanta gente que eu vou salvar. E sabe quando foi que isso aconteceu? Em outubro de 1958, no cinquentenário da igreja, quando a igreja completou 50 anos. A festa ainda foi lá na rua Castro Alves, no antigo templo da Encruzilhada, que era o templo sede. Ela demorou um pouco para chegar. Quando ela chegou, a rua estava tomada de gente. E ela saiu por ali, pedindo licença, e conseguiu chegar até o portão. Quando foi para subir os degraus, não conseguiu. Ela pedia licença daqui, pedia licença dali, mas a massa humana era tanta gente que ela não conseguia. E a última vez que ela disse, por favor, me dê licença, eu quero entrar, o Espírito Santo disse a ela, lembra do que eu te disse. Essa igreja tem uma história, irmão. História de lágrimas. Pastor José Amaro da Silva, quando assumiu essa igreja em 1953, ele saía de Recife e vinha orar aqui em Bonança. Naquela época chamava Tapera. A irmã Tota fazia parte do grupo de oração. Na época que o terreno daquele templo central, hoje, aquele terreno, a igreja comprou o terreno, e com pouco tempo que comprou o terreno foi desapropriado pelo governo do estado da época, que dizia que era para fins públicos. E não havia lei no estado que pudesse fazer o terreno voltar para a mão da igreja. Mas o pastor José Amaro chegou na reunião das dirigentes do círculo de oração na Encruzilhada. E pediu oração. E leu o texto que Salomão disse. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe teu lugar. Ele leu esse texto e colocou a igreja em oração. Eu lembro, eu era muito garoto, mas eu lembro que até no domingo, a igreja, o templo só abria 7 horas em ponto, porque de 6 às 7 era a oração de joelho para Jesus fazer o terreno voltar à mão da igreja. Aleluia, aleluia. E quando foi um dia, ele recebeu o ofício do governador, mandando chamar ele. Ele havia contratado pela igreja um dos melhores advogados do estado. E o advogado disse a ele, com um processo na mão, disse, pastor, nós vamos lutar por uma boa indenização. Agora, o terreno voltar para a mão da igreja, isso é impossível. Porque não existe lei que faça fazer, porque foi desapropriado para fins públicos. Mas a Bíblia diz, Daniel diz, que ele muda os tempos e as horas, estabelece os reis. Ele vai no trono,
Ele visita os reis, os governadores, os presidentes. Ele vai lá dentro e fala com os homens. E o pastor recebeu o ofício e foi com o advogado. Quando chegou lá, estava lá a pasta com os documentos. E o governador da época disse: pastor, está aqui os documentos da igreja. Construa o templo. E quando for no dia da inauguração, eu quero comparecer. Não há quem possa com essa igreja, irmão. Não há quem possa. Essa igreja é a vinha do Senhor. Essa igreja é uma edificação espiritual. Vou parar porque não dá mais. A igreja é uma singularidade. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele não disse: edificarei as minhas. Ele disse: a minha. Eu fui missionário em África por 7 anos. Moramos um período em Moçambique e o restante foi em África do Sul. A diferença dessa igreja aqui para lá é só a questão cultural. Que eles gostam de cantar balançando o corpo. Mas o clima espiritual é o mesmo. Eu fui escalado pelo meu pastor para fazer batismo em uma aldeia que fica distante de Nampula, onde está o missionário Gerson Gila. Quase 180 quilômetros de distância. Uma estrada ruim e ainda teve que deixar o carro e a gente andar bastante a pé numas veredazinhas de mato bem pequenininha, procurando água para batizar os irmãos. Mas, irmãos, a gente era batizando os irmãos, aleluia, e o fogo descendo na beira d'água. Depois do batismo, a Santa Ceia ao ar livre, porque não tinha uma casa. E ali, na hora de partirmos os pães, como vamos fazer agora, e começava a dar aqueles amados irmãos novos batizados, começavam a falar em línguas estranhas. É a minha igreja. A minha, Jesus disse, ela é minha. É minha igreja. Nenhum homem que se levanta contra essa igreja fica de pé. Não vi ainda. E eu sou dos mais novos, sou dos mais jovens. Como eu disse, vou completar meus 61 anos. Mas escutei muitas histórias do meu pai, do tio, do irmão ali, que era o pastor Amaro Mariano, que sofreu muito no sertão, morando lá em Arco Verde por quase 14 anos, né? Passou ali, sofria bastante. Dormi muitas vezes com meu pai em bancos de igreja no sertão, porque não tinha outro lugar. Banco de tarisca, não tinha hospedagem. Terminava o culto, a gente dormia ali e não botava nem lençol em cima, não. Passava a noite mais de joelho do que deitado. Conheci cidades, mais de uma cidade, naquele sertão lá para cima. Conheci Carnaíba, não tinha um crente. Vá lá hoje. Conheci Tabira, só tinha 2 crentes, irmã Severina e a irmã Quitéria. Hoje a igreja de Tabira tem 2 orquestras. E ainda tem gente que diz que isso é movimento de homem. Não, é Deus que está na frente, irmão. É o general dos generais. Jesus vai na frente e a gente vai seguindo ele. Vai no passo dele, vamos no passo dele, vamos seguindo, prossegue, igreja do glória. Prossiga, meus irmãos, é 95 anos, mas não vai parar, vai continuar até o dia que Jesus volta. Prossigam, ajudando o vosso pastor presidente, o pastor local. Ele precisa da vossa ajuda para fazer com que esta cidade seja balançada pelo poder de Deus através do santo evangelho. Quem diz amém?
Todos de pé, por favor. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o